E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Bom, hoje a gente vai falar aí, né, de um resumão de como que foi o final de semana da Fórmula 1, o GP da China. Então já senta aí que tem muita coisa para a gente falar, tem muitas novidades. A gente vai começar desde lá da sexta-feira, né, passando aí pelo sábado, a corrida no domingo, tudo isso e muito mais só depois da vinheta. Então roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre o GP da China, né? Tudo que compôs aí esse GP da China. O final de semana que começou ali na quinta-feira com a morte do Ed Jordan, tá? O Ed Jordan que é o fundador da equipe Jordan, naquela época que tinha a ascensão dos garagistas ali na década de 70, 80, por ali, tá? E se hoje você é torcedor da Aston Martin, saiba que a Aston Martin de hoje era a Jordan lá do passado, né? Então a Jordan passou aí por algumas transformações ao longo dos anos e acabou virando a Aston Martin, a equipe aí do Lawrence Stroll hoje, né? Tanto que eles correram até com homenagem lá pro Ed Jordan, né? Então bem legal isso aí também, tá? O Ed Jordan ele já estava, né, enfrentando ali problemas de saúde e já era anunciado que a qualquer momento ele poderia vir a falecer, tá? Então a nossa singela homenagem aqui a um dos últimos garagistas aí da Fórmula 1. Bom, na sexta-feira a gente teve apenas um treino livre, né? Porque como eu havia falado com vocês no último vídeo, esse GP da China ele era composto por uma corrida sprint. E aí quando tem um final de semana de sprint, toda a logística do final de semana comum ela é alterada. Se você ainda não conhece como que é dividido, né, a logística do final de semana com corrida sprint, eu vou deixar aqui para você um vídeo, ó, que é o manual básico de Fórmula 1, onde você vai entender melhor de como que funciona essa distribuição aí do final de semana quando tem corrida sprint. Então, começou ali com a classificação, né, da sprint, o SQ1. No SQ1 a gente teve como principais, né, destaques aí o Lawson, que ficou em último colocado, tá? Classificou o carro em 20º. O Hülkenberg, que tinha a chance ali de melhorar o seu tempo, né, e passar por Q2, não conseguiu, e o Bortoleto acabou passando por Q2, ficou ali em 15º, logo ali na margem de corte, né, para o SQ2. No SQ2 a gente teve de destaques aí o Bortoleto, que ficou em 14º, o Adjar ele vinha, né, numa tentativa de melhorar a sua volta, mas acabou dando uma rebolada na curva lá e ficou em 15º. E a gente teve também o Alonso e o Sainz que caíram aí no SQ2. No SQ3 a gente esperava aí uma pole, né, vamos pôr assim, né, da McLaren, por ser o melhor carro, né, do momento e tudo mais. Mas o Norris não estava conseguindo encaixar uma volta limpa, acabou abortando as voltas que teve, tá? Ficando somente ali em sexto. E quem cravou a pole, na verdade, foi o Lewis Hamilton com a Ferrari, tá? Primeira vez que o Lewis Hamilton está saindo na frente. Isso não conta para as estatísticas como pole, porque é somente da sprint, né? Só conta para as estatísticas os dados que são válidos para a corrida final do domingo, tá? Mas isso é muito bom para o Hamilton ir melhorando, né, a ambientação dele dentro da Ferrari e motivando também ele, né, para esse novo desafio junto com a Ferrari. O Verstappen ele ficou em segundo, né, e daria um pouco do tempero ali da temporada 2021 na disputa entre Hamilton e Verstappen. Bom, passando agora para a corrida sprint, tá? A corrida sprint ela começou ali com o Hamilton largando muito bem, já fechando a porta ali para o Verstappen, né? O Verstappen tentou atacar, mas foi ali bloqueado pelo Hamilton. O Norris, na primeira curva ali, já pisou na brita e caiu, né, de sexto para nono colocado, tá? E a gente teve muitas brigas, muitas ultrapassadas lá no fundo do grid, com Adjar, Bortoleto, Gasly principalmente, ultrapassando muitos outros carros ali, tá? Tentando galgar pontos aí nessa corrida sprint. Caminhando ali, né, pro final da corrida sprint, foram apenas 19 voltas, o desempenho do Verstappen ele acaba caindo, e com isso o Piastri ultrapassa ele, né, ficando na segunda posição. O Hamilton, que liderava, né, que liderou aí a sprint toda, né, ganhou, né, a corrida sprint. Ele abriu 7 segundos para o Piastri nas últimas voltas ali, foi um desempenho absurdo do Hamilton nas últimas voltas. E o Durham, que vinha lá atrás, acabou se afobando e bateu ali no Bortoleto, atrapalhando também o Hülkenberg. Com isso, essa galera toda caiu para as últimas posições do grid ali. O Bortoleto, que havia largado em 15º, né, e terminou
em 18º. Agora passando para a classificação, aí a classificação para a corrida mesmo, né, propriamente dito. Aí o primeiro ponto, né, o primeiro destaque no Q1 é que o Max Verstappen ele fez o primeiro tempo, né, seguido ali das duas RBs, o que mostrou, né, uma grande força aí dessas RBs. Se vocês já me assistem aqui desde aquele vídeo lá de pré-temporada, eu já vim falando, olho na RB, porque agora a RB ela vai copiar o máximo possível da Red Bull, né? Ela vai poder comprar o máximo de peças possíveis ali da Red Bull e com isso o desempenho deles vão crescer muito. Então o Tsunoda ele ficou em P2 e o Adjai em P3, nesse Q1. O Bortoleto ele acabou caindo no Q1, né? Não conseguiu evoluir na sua volta e largaria, né, em 19º colocado. Somente à frente aí do Liam Lawson, que o Lawson de novo, né, colocou o carro em 20º colocado, não se encontrou em momento nenhum o Lawson nesse final de semana. As duas Alpines também caíram no Q1. É um desempenho horroroso da Alpine, tanto em classificação quanto em ritmo de corrida, enfim, Gasly e Durham ali sofrendo nas mãos desse carro da Alpine. No Q2, a gente teve o Ocon caindo, né, no Q2, mas ele caiu ali em 11º, ficando só a 3 centésimos de passar por Q3. Tá? O Nico Hülkenberg, que tinha passado do Q1 na frente do Bortoleto, né, ele cai no Q2. As duas Aston Martin também acabam caindo no Q2, tanto o Alonso quanto o Stroll. E aí a decepção fica por conta do Sainz, que ficou em 15º, né, com a Williams, sendo que o Albon avançou por Q3. Né? Então, é um começo tenebroso aí para o Sainz junto com a equipe Williams. Já no Q3 agora, né, o Norris de novo continua enfrentando muitas dificuldades para encaixar uma volta limpa, e com isso ele aborta várias tentativas, né, classifica somente ali em quarto. O Piastri acaba cravando a pole, né, aí sim vale para as estatísticas, e o Russell fica em segundo lugar, né, uma ótima classificação do Russell. Olho nessa Mercedes, que está com um ritmo muito bom, pode evoluir o carro ao longo do ano aí e talvez pegar a McLaren, porque a McLaren, apesar de ter um bom carro, ainda é um carro falível. Agora passando para a corrida. Vamos fazer um resumo aqui, aconteceu várias coisas, mas a corrida em si, ela foi muito ruim, assim, de verdade. Assim, teve uma hora que deu um soninho, assim, teve algumas coisas positivas, mas em dado momento ela ficou bem mondorrenta, assim. O traçado, né, da China, que havia sido recapeado recentemente, fez com que os pneus, né, deteriorassem muito forte. Então, todas as equipes enfrentaram problemas de pneus, né, de desgaste dos pneus. A janela, por exemplo, ela começou bem antes assim do esperado. Então, por exemplo, o Piastri largou ali na pole, né, já fechando a porta para o Russell, né, numa ação. Então, o Piastri empurrou o Russell ali no muro ali para fechar a porta. Com isso, o Norris, que tinha largado em quarto, aproveitou a péssima largada do Verstappen para pular já para segundo, né, passando o Verstappen e o Russell, e ficariam essa tônica a corrida inteira, né, as duas McLaren na ponta. O Lawson acabou largando dos boxes, né, ele que tinha classificado em último mesmo, então acabou largando dos boxes ali. O Leclerc, logo na primeira curva ali, ele tenta uma ação ali de ultrapassagem, mas acaba perdendo o ponto da freada e esbarra ali no Hamilton e perde a lateral da asa dianteira, mas que no futuro a gente viria que não ia atrapalhar em nada o desempenho do Leclerc. O Bortoleto também, numa tentativa de ultrapassagem por fora, acaba entrando no ar sujo e com isso perdendo um pouco da estabilidade do carro e indo parar na brita, mas ele consegue recuperar, voltar para a pista, né? Voltou em último, e aí com isso, na primeira volta ele já vai para os boxes, já coloca pneus novos, tá? Para uma tentativa de alongar esse sprint dele. Aí, algumas voltas para frente, o Gasly fala no rádio que ele estava, né, perseguindo o Alonso ali, ele fala no rádio que os freios do Alonso estavam pegando fogo, tá? E aí, logo depois, o próprio Alonso já vem no rádio e fala que não estava conseguindo frear, o desempenho do Alonso começa a cair, vários carros começam a ultrapassar ele cai para último colocado, vai para os boxes e acaba recolhendo o carro, abandonando a corrida. O Alonso que não terminou nenhuma corrida, né? As duas corridas que ele teve, ele abandonou, uma batida lá em Melbourne, e agora esse abandono por causa dos freios na China. Tá? O Alonso, que hoje é o último colocado do campeonato, exatamente por não ter completado nenhuma das duas provas. E, ao meu ver, assim, o tempo do Alonso já passou, sabe? É um ótimo piloto, teve uma carreira, assim, irreparável na Fórmula 1, poderia, sim, ter sido mais vezes campeão, mas, ao meu ver, ele já está extremamente desmotivado com a equipe, principalmente,
E uma declaração que eu volto a repetir, eu acho que eu já tinha falado isso com vocês em alguns vídeos passados, uma declaração de funcionários de dentro da Aston Martin falando, tá? Que o melhor piloto que a Aston Martin tem hoje está no banco de reservas, que é o Drugovich, né? O Felipe Drugovich, o brasileiro. Só que, enfim, né? Essa oportunidade aí tá um pouco complicado, porque de um lado você tem o Alonso e do outro você tem o filho do dono da equipe, né? Então, mas vamos ver aí se esse ano vai ser de fato o último ano do Alonso. Igual eu falei com vocês, as equipes estavam sofrendo muito, né, com a deteriorização dos pneus, e o que fez a janela de pitstops abrir muito cedo. Já começou ali na 12ª volta para pneus médios, né? Se esperava ali 18, 20 voltas, mas acabou acontecendo ali na 12ª volta, com o Gasly abrindo essa janela de pitstops. Aí o Gasly troca do pneu médio para o pneu duro. Aí a Alpine sofre, né, com esses pneus duros. O desempenho do Gasly despenca, ele cai lá para as últimas posições também. Tá? A gente tem ali uma briga entre Hamilton e Leclerc pela 4ª posição. O Hamilton na frente, mas o Leclerc, mesmo com a asa quebrada, estava tendo um desempenho melhor. Então a equipe vem no rádio e fala para eles inverterem a posição para tentar fazer o Leclerc chegar no Russell, né, que estava ali na 3ª posição. Então os dois carros se invertem e o Leclerc aumenta o passo para tentar alcançar o Russell. O Stroll, que havia largado, né, de pneus duros, ele estica o stint até ali a 37ª volta, foi o piloto que mais segurou o pneu aí, demonstrou uma estratégia bem acertada, porque o Stroll terminaria nos pontos. E com essa alta deterioração dos pneus, as equipes estavam optando em fazer 2 paradas, né? E aí a McLaren chega pro Piastri, chama ele no rádio e fala: "E aí, Piastri, como é que tá os pneus aí?" Ele falou: "Olha, eu acho que dá pra gente ir até o final", né? Então, os 5 primeiros ali fizeram apenas um pit stop, né? Foram nessa estratégia de parar uma vez e esticar ao máximo o segundo stint ali de pneus duros. Esse circuito em particular também me faz ter um pouco de esperança pelo campeonato, porque a McLaren não conseguiu abrir aquela vantagem que ela abriu lá no GP da Austrália. Né? Quem assistiu aqui comigo sabe que eu falei da diferença, né, que os carros da McLaren abriram para o Verstappen ali de 16 segundos, mas nessa corrida em si, visualmente dava para perceber que a McLaren não estava conseguindo abrir, porque quando vinha na reta assim, dava para você ver os dois carros da McLaren, o Russell, as Ferraris, o Verstappen, estava tudo ali no mesmo ritmo. Tá? Então a diferença ali das McLarens para o resto do pelotão estava ali em 1,5, às vezes 2, sabe? Então, é uma esperança que a gente ainda pode ter um campeonato pela frente. Eu não sei se isso foi culpa dos pneus, que deterioraram muito, ou se foi uma particularidade do circuito, mas é uma coisa que a gente precisa acompanhar aí para as próximas corridas, para ver se esse carro da McLaren é batível. O Bortoleto, né, depois de ter caído para último e ter feito aquele pit stop, enfim, ele ficou muitos segundos atrás, mas ele foi conseguindo aumentar o seu desempenho, né, aumentando ali o número de voltas. Ele fez algumas voltas mais rápidas e com isso ele acabou chegando no Hülkenberg, passou o Hülkenberg, né, o seu companheiro de equipe. E isso é muito importante, gente. A gente não pode condenar o Bortoleto pelo desempenho dele agora, né, propriamente dito, por causa do carro que ele tem atualmente, mas o que dá para ele fazer? Se ele pelo menos ficar na frente do companheiro, seja em classificação, seja em corrida, já é um ótimo sinal para as outras equipes ficarem de olho nele, né? O primeiro adversário que você tem é o seu próprio companheiro de equipe. Então, se você já consegue ficar na frente dele, já mostra para as outras equipes, olha, que o piloto ali é bom, ele consegue ficar na frente do companheiro. Vamos talvez dar uma oportunidade para ele. Tá? Então, se ele continuar tendo esse desempenho que ele está tendo, essa maturidade, né, de assumir os erros e tudo mais, outras equipes grandes podem ficar de olho bem abertos com eles aí. Principalmente equipes que vão fazer algumas movimentações aí para o ano que vem. Tá? Ou talvez até nessa mesma temporada ainda, né? Mas eu não acredito que o Bortoleto saia para outra equipe no meio da temporada, mas ele pode ficar bem atento aí para a próxima temporada. Apesar de que a próxima temporada a Sauber vai virar a Audi, né? E a gente não sabe como que a Audi vai vir por aí. Às vezes pode ter um carro mais competitivo do que o Bortoleto tem nas mãos hoje. O Bortoleto acaba terminando ali, né, em 15º colocado, uma boa posição ali pelo carro que ele tem. Teve um momento também que na reta ali o Tsunoda acaba quebrando a asa dianteira, né, foi sozinho assim, o desempenho dele caiu, ele teve que ir para os boxes, trocar a asa, acabou voltando em último colocado, né, e terminou em último também, né, por essa situação, já estava ali caminhando pro finalzinho da prova já. E assim, o que tinha de mais animado nessa corrida foi o pega ali entre o Adjar
e o Durham, né? O Durham se defendendo, o Adjar tentando um ataque a todo momento ali. E teve um momento que o Durham ele estava mexendo demais, né? Toda vez que o Adjar ia para ultrapassar, ele defendia, mas ele mexia demais. A regra prevê que você pode movimentar uma vez apenas. Então você escolhe o lado que você vai defender e pronto, né? Só que ele escolhia o lado, aí quando o Adjar botava para o outro lado, ele vinha e defendia de novo. E teve um momento que o Durham acabou jogando o Adjar para fora da pista, né? O Adjar forçou a ultrapassagem, o Durham jogou ele para fora, e com isso a Fórmula 1 puniu o Durham em 10 segundos, né? Acrescentados ao tempo final de prova dele, e com mais 2 pontos na carteira. Ele já tinha pegado 2 pontos na Austrália, né? E agora está com 4 pontos. Ele tem mais pontos na carteira do que no campeonato, que ele está zerado no campeonato. Tá? E é muito importante esses pontos na carteira, porque ele pode desclassificar o competidor. Né? Então ele pode ficar na geladeira aí por uma corrida, né? E pode ser suspenso. Então, se ele atingir ali 10 pontos na carteira, ele fica de fora de uma corrida. Então, olho nisso aí, porque já é a segunda prova e ele já está com 4 pontos. Uma outra briga boa também foi com o Verstappen com o Leclerc. O Verstappen que poupou muito os pneus ao longo da corrida e no final da corrida ele começou a ter um rendimento assim surreal, né? Começou a ir para cima, tirar tempo e tudo mais. Então, ele chega no Leclerc, ultrapassa o Leclerc numa ultrapassagem assim, genial, coisa assim de piloto número 1 mesmo. Ele finge que vai para um lado, vai para o outro. E aí depois que ele ultrapassa, ele faz uma manobra de defesa, assim, que deixa o ar, né, turbulento ali pro Leclerc. O Leclerc quase perde o controle da direção com o ar turbulento. Então, assim, ultrapassagem assim, de gênio, né, de melhor piloto da categoria. O Verstappen que está tentando fazer uma corrida de minimizar os prejuízos em detrimento da McLaren, né? Então o Verstappen está em segundo colocado ali no campeonato, terminou hoje na 4ª posição, né? Na última corrida ele tinha terminado em segundo. Tá? Então ele vai tentando fazer essa contenção de danos aí para a McLaren para continuar vivo nesse campeonato, pelo menos até a Red Bull identificar ali o que de fato precisa desenvolver nesse carro deles para eles, enfim, conseguirem brigar pelo campeonato. O Piastri vence, né, a corrida, lidera aí praticamente de ponta a ponta, só não liderou ali nos momentos de boxe mesmo, tá? Dobradinha aí com o Norris que não ofereceu muita resistência para o Piastri, muito pelo contrário, ficava numa reclamação no rádio. O Norris tem essa característica um pouco chata, assim, de ficar mesmo buzinando no rádio, assim, porque fulano tá, tem que andar mais rápido, tem que ter um ritmo melhor, tá me atrapalhando, tá me jogando ar turbulento, sendo que a diferença entre ele e o Piastri era de 3 segundos. Então, assim, o ar turbulento, ele só atinge o carro de trás de 1 segundo para menos, né? Às vezes ali meio segundo, até 1 segundo, o ar turbulento ele atrapalha. Só que em 3 segundos, poxa, sabe, não fazia diferença, estava sendo chato mesmo. Ele queria que a equipe invertesse as posições, para ele liderar e ganhar a prova, né? Mas a equipe não fez isso, o Piastri ganhou, e ao meu ver, o Piastri é muito mais um piloto confiável para disputar o campeonato e ganhar do que o Norris. O Norris ainda, eu vejo assim, com perdão da palavra aqui com vocês, um piloto ainda um pouco frouxo, sabe? É aquele nice guy, ele quer ser o bom moço o tempo todo, enfim. Para ganhar campeonato, você precisa ser duro, você precisa ir para as divididas, você precisa, sabe, ser mais frio e tudo mais. E o Piastri tem muito mais isso do que o Norris. Com isso, o Russell terminou ali em terceiro, né? O Verstappen em quarto, igual eu já tinha comentado com vocês. Destaque aí para os carros da Haas, os 2 carros terminaram nos pontos, né? Vide a última corrida, que foi lá na Austrália, os carros tendo desempenhos tenebrosos ali, andando sempre nas últimas posições. Aqui agora os 2 chegaram nos pontos, então uma coisa para a Haas ficar assim mais animada, né, com o campeonato, porque o resultado da primeira corrida foi bem desanimador. Destaque aí para o Oliver Behrman, que fez várias ultrapassagens e foi o carisma assim da corrida, porque a cada ultrapassagem que ele fazia, ele mandava um rádiozinho, tipo assim, tchau, sabe? Então, foi bem legal assim, o desempenho do Behrman e do Ocon aí. E depois que a corrida já tinha acabado, né, alguns minutos depois, saiu um documento da FIA desclassificando aí os carros do Gasly, do Leclerc e do Hamilton, né, por desgaste excessivo na parte de baixo do carro. Para vocês, né, que talvez não conheçam, embaixo do carro tem como se fosse uma madeira, assim, né, uma prancha mesmo, assim, sabe, parafusado embaixo do carro,
que ao final da corrida é medido o desgaste dessa prancha. Então, quando o carro está muito baixo, ele tem um desgaste muito maior. As regras da FIA aí tem um nível permitido de desgaste dessa prancha, e esses carros, né, que eu informei para vocês, do Gasly, do Hamilton e da Ferrari, tiveram um desgaste mais acentuado. A Ferrari já tinha sofrido com isso no GP de Austin do ano passado, né, nos Estados Unidos, e a própria Ferrari deu uma declaração falando que assumiria, né, toda a responsabilidade pela desclassificação dos dois pilotos. Com isso, assim, a não ser a perda dos pontos, né, porque os dois tinham terminado nos pontos, o Leclerc tinha terminado em quinto e o Hamilton em sexto, isentando qualquer responsabilidade dos seus pilotos. A próxima etapa aqui agora é o GP do Japão, então já vai fazer essa perna ali da Ásia toda de uma vez, depois vai partir ali para o Oriente Médio, tá? Então o próximo GP no Japão, a Fórmula 1 está acabando com a gente ficar assistindo essas corridas de madrugada, né? Eu particularmente assinei aquele F1 TV Pro, né, que é o aplicativo da Fórmula 1, para eu assistir a corrida na hora que fosse melhor para mim. Então eu consegui dormir a noite inteira e assistir a prova no domingo de manhã, tá? Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? A gente vai falar sobre Fórmula 1, a gente vai cobrir aí toda a temporada de Fórmula 1 desse ano, tá? E eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.